Bom dia, gente. Graça e paz de Jesus. Bom estar aqui, bom rever amigos. Que bom que você veio também. Bom dia para quem está acompanhando aí pela internet. Que bom que você está aqui, tomou a sábia decisão, levantar da cama e iniciar a sua semana na casa do Senhor. Irmãos, Evangelho de João, capítulo 13. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia aí. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 17, então você fica ligado aí. Evangelho de João, capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando Jesus terminou de lavar-lhes os pés, tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém. Gente, a gente está a uma semana da Páscoa, no nosso calendário, dessa data maravilhosa em que a gente é imergido, a gente mergulha na realidade do sacrifício de Jesus, da obra maravilhosa de Jesus. E pela graça de Deus, nós que tivemos os nossos olhos abertos, podemos entender que Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado, e graças a Deus, Jesus está vivo, irmãos. Jesus está vivo e Ele é a razão da nossa esperança. Então esse texto, a gente está falando exatamente disso que nós já estamos em preparação para viver, a época da Páscoa, a época da obra, desses dias em que nós entendemos, né, a Semana Santa. E esse texto é um dos textos que me deixa muito maravilhado e ao mesmo tempo, esse para mim é um texto muito emblemático. Por quê? É um texto maravilhoso porque a gente vê aqui um grande ensino de Jesus. Jesus, possivelmente aqui, ele está na ceia na quinta-feira, e ele está com os seus discípulos ali, e me parece que Jesus, desde o início do seu ministério,
até as últimas horas aqui, antes de ir para a cruz, né? Antes de ser preso na sexta-feira, Jesus ele está ensinando os seus discípulos. Gente, o ministério de Jesus, eu tenho dito isso, o ministério de Jesus é um ministério de ensino. Jesus veio e ensinava vivendo e vivia ensinando. E ainda hoje, Jesus quer ensinar a sua vida e quer ensinar a minha vida. Nesse texto, no último verso que nós lemos, no verso 17, Jesus, ele dá essa lição de vida, da sua missão. Eu sou como quem serve. Eu vim para servir, eu dei o exemplo. E aqui, numa leitura, talvez, se a gente faz uma leitura não muito atenta, nesse texto aqui há uma bem-aventurança que não está no Sermão do Monte. Jesus diz no último verso desse trecho: agora vocês sabem, vocês serão felizes se as praticarem. Macários, bem-aventurados. Jesus, Mateus narra o nascimento de Jesus, o começo ali da sua vida. Jesus chama os discípulos e em Mateus capítulo 5, o lindo sermão do monte, Jesus começa: olha, vocês serão felizes se vocês chorarem, vocês serão felizes se vocês forem mansos, vocês serão felizes se vocês tiverem fome e sede de justiça. E Jesus está dizendo aqui, horas antes de ir para a cruz: você será feliz se você servir. É tempo de missões, irmãos, completar a missão no poder do Espírito, mas a gente precisa entender que a felicidade, segundo Jesus, ela passa pelo nosso coração disposto a servir, disposto a lavar os pés, disposto a arregaçar as mangas e pôr a mão no arado. Então é maravilhoso essa cena de Jesus concluindo ali, né, a sua obra redentora, deixando essa lição. Me parece, no meu entendimento, um fechamento. Olha, vamos revisar aqui de tudo que eu falei. Estou indo para a cruz. Eu amo vocês, é isso que o texto diz. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Então deixa eu deixar um lembrete a vocês. Eu sou como quem serve. Mas é emblemático, porque Jesus, você sabe disso, eu não vou ficar aqui sendo repetitivo. Jesus faz algo que era para um escravo fazer. Jesus faz algo que não lhe cabia fazer. Então, imagina a cena, entra nessa cena bíblica. João, ele dá relatos. Eu posso andar aqui ou atrapalha a câmera? Posso? João, ele narra o relato. Depois você releu, ele fala: olha, estava sendo servida a ceia, estava acontecendo um jantar, eles estão jantando. Imagina você sentado ali, ajoelhado, né, que eles comiam agachados. E aí Jesus, de repente, se levanta. É isso que João está dizendo. Olha, ele se levanta, está acontecendo. Aí ele se levanta, tira a sua capa. Olha os detalhes que João dá, isso faz diferença. Ele pega uma toalha, coloca na sua cintura, e aí ele começa a lavar os pés dos discípulos. Imagina o silêncio na hora. Imagina que constrangedor essa cena. Imagina que você está lá, eu me imagino assim, ó, imagina que você está lá, e aí você está comendo, né? Eles comiam com as mãos, ajoelhados, e Jesus vem por trás, óbvio. E aí, quando Jesus, eu imagino se eu estivesse lá, imagina a cena dos discípulos, está comendo, quando vê Jesus. Não é assim que a gente fica? Você está num jantar, você estava numa situação que alguém chega e solta uma bomba de uma notícia, ou acontece algo assim, a gente fica, né? A gente fala, vergonha alheia. Meu Deus. E aí, Jesus faz essa cena. E aí, meus irmãos, isso aqui está
demonstrando aquilo que a gente fala em teologia, a gente dá o nome de kenosis. Não é nozes, não. Kenosis é uma palavra grega que significa esvaziar-se, esvaziamento, como diz Filipenses, capítulo 2, onde Paulo nos exorta: tenham vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se. É intrigante, irmãos, porque Jesus diz assim, e eu falei ontem para os meninos, peguei também uma pergunta de uma conversa de Jesus, de uma conversa que aconteceu entre os ladrões na cruz lá e Jesus presente. E Jesus, ele faz esse momento e ele faz a pergunta: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Jesus não lavou os pés dos discípulos para ficar limpo. Jesus lavou porque ele estava ensinando uma lição preciosa, e aí ele pergunta: vocês entendem o que eu fiz? Irmãos, a gente precisa ter muito claro, se Jesus nos ensinou, a gente aprendeu a lição e a gente precisa colocar em prática. Então, a primeira coisa que eu destaco nesse texto para falar para vocês é que servir é para quem entendeu quem Jesus é e o que ele fez. Servir é para quem entendeu a obra de Jesus, o que ele fez na cruz, o que Deus foi capaz de se submeter por amor. É para quem entendeu isso e para quem sabe quem é Jesus. Os versos 12 a 14 dizem assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar, e então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam Senhor e Mestre, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Gente, Jesus, ele não diz assim, olha, vocês me chamam Senhor e Mestre, mas olha, não é bem por aí. Jesus está dizendo assim, olha, vocês estão me chamando sempre de Senhor e de Mestre, e é isso mesmo, eu sou o Senhor. E eu sou o mestre, e mestre ensina. Mestre traz aplicações de vida. Então ele está dizendo assim, é isso mesmo que eu sou. Se eu sendo o Senhor, se Deus sendo todo-poderoso, Jesus sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com poder e autoridade sobre todos os demônios, sobre todos os principados e potestades, com o poder milagroso de dar vista aos cegos, com o poder de, como diz Paulo aos Romanos, de chamar à existência aquilo que não existe, com o poder de nos fazer ver o impossível acontecer, com o poder de andar sobre as águas. Eu sou exatamente isso, eu sou o Senhor. E se eu, sendo Senhor e Mestre, me esvaziei, eu dei o exemplo. Faz isso também. Servir é para quem entendeu quem é Jesus e o que ele fez. Jesus está dizendo, gente, que é complicado nós dizermos assim: eu conheço Jesus, eu sou de Jesus, e não lavar os pés, não servir. Ah, eu sou de Jesus, conheço Jesus, eu amo estar na igreja, eu amo... Mas não serve. A engrenagem não encaixa. Segundo Jesus. Porque se eu, Jesus dizendo, sou o Senhor e Mestre, estou fazendo isso, você também deve fazer. Lucas 22 narra esse episódio, e os discípulos estão lá numa discussão, né? Eles estão na ceia, lá Jesus pega o pão, pega o cálice e
eles entram numa discussão para saber quem é o maior. E aí Jesus fala assim, olha, no mundo é assim, as autoridades pensam assim, eles têm muitas pessoas os servindo. E a gente considera gente poderosa, gente de alta performance, quem tem bastante gente debaixo da sua autoridade, no nível hierárquico. Na empresa a gente quer chegar no nível mais alto. Na igreja a gente quer liderar. Eu digo na minha igreja assim, e uma frase de John Maxwell: o único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Mas nessa reflexão também eu tenho uma frase que me veio assim: líder vem depois de ajudante. Gerente vem depois de funcionário. Então, às vezes a gente está querendo gerenciar muito, liderar muito. Jesus está dizendo assim, não será assim entre vocês. Alta performance para Jesus é quem serve mais. Servir é para quem entendeu quem é Jesus e o que Ele fez. Segundo e último, é preciso ser alguém ensinável para entender e aprender com Jesus o que é servir. Só aprende com Jesus quem é uma pessoa ensinável. Veja o verso 6 e até o verso 8. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. É preciso ser alguém ensinável. Pedrão, aqui em tratamento ainda, né? Sendo ensinado com Pedro, parece que Jesus dava umas chacoalhadas nele, né? Precisa ser ensinável, porque Pedro está aqui dentro das convicções dele, do jeito dele entender como que era Deus, como que tinha que funcionar as coisas. E aí Jesus quebra. Você já viveu uma situação em que foi tudo desconstruído acerca do evangelho, acerca do jeito de Jesus fazer as coisas? Porque Jesus não está na nossa caixinha, gente. Jesus, para ensinar a gente a servir, Ele vai nos surpreender e vai nos colocar em situações que a gente menos espera e que a nossa cabeça formatada vai ter que se reinventar. Pedro fala assim: não, mas Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Isso era coisa... Não é possível isso. Jesus podia ter dito assim: então lava você o meu. Mas Jesus ainda se mantém ensinando, porque entendia o propósito da vida de Pedro. E aí, Pedrão, né, do jeito dele, aí toma essa primeira, né, se a gente está ouvindo imagina a cena constrangedora, irmãos. O apóstolo João não narra se os outros, né, ficaram. Eu ficaria quieto também. Mas Pedro, né? Sempre tem um que... Pedro quis dar uma de bom aqui, né, irmãos? Não, ninguém falou nada. Que isso, Jesus? Né? Mas Jesus vai e lava os pés e aí Pedro: então, Senhor, não, então lava tudo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, não é do seu jeito. Servir é do meu jeito. Você serve. Quem fala o jeito de servir sou eu. Não, lava também. Aí Pedro, olha a paciência de Jesus, irmãos, comigo e com você. Não, mas quem já tomou banho, filho, só precisa lavar os pés mesmo. A lição hoje é essa.
precisa ter um coração ensinável para servir a Jesus. Coração ensinável é de quem está sempre aprendendo, porque entende quem Jesus é e o que Ele fez, e entende a lição, eu preciso servir, e aí você dá esse primeiro passo, então eu vou servir. Mas aí você vai se deparar com uma situação que não vai ser do jeito que você e eu queremos. Servir a Jesus vai nos levar a fazer coisas, ou Jesus vai nos sugerir a fazer coisas que nós não queremos. Não era função de Jesus lavar os pés, mas Ele lavou. Pode vir a equipe de louvor aqui, Gilberto falou que a gente canta. A gente precisa aprender de Jesus, irmãos. A gente precisa aprender com Jesus. Eu tenho certeza, o reino de Deus precisa. Jesus, há uma ocasião em que Jesus ele vê as multidões e ele teve compaixão delas. E aí Jesus diz assim, olha, roguem ao Pai, a seara é grande, tem muito trabalho antes de ter sucesso. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Peçam a Deus que enviem mais servos. A gente precisa primeiro entender que se a gente compreendeu quem Jesus é e o que Ele fez, a gente vai se dispor. E aí não é do nosso jeito. Às vezes, no caso de Pedro, foi pregando o primeiro sermão e aconteceram conversões. Mas outra vez, Pedro estava orando, tem uma visão, e aí ele vai numa casa. Às vezes servir a Jesus, querido, para Jesus nos ensinar, Ele vai te colocar numa situação em que não tem ninguém para fazer aquela coisa na igreja. Mas você não gosta de fazer aquilo. Ah, isso aí não é para mim. Evangelismo? Não, isso não é para mim, isso é para quem tem o dom. Carregar cadeira? Não, isso não é para mim. Imagina, chegar, que horas vocês chegaram? Aqui, hoje? 8? Acordou 7, 6? Não, não é para mim. Fazer uma visita no hospital? Não é para mim. Mas em muitos momentos é você. Em muitos momentos Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho, e embora Deus tenha nos chamado a ser pastores e cuidar do rebanho, é para você que Jesus está colocando. Cuida dessa pessoa. Jesus diz assim, olha, se eu não lavar, se não for do meu jeito, você não tem parte comigo. Gente, tem um princípio espiritual muito importante aqui. A gente precisa deixar Jesus nos lavar. Jesus disse, se você não receber esse exemplo do seu coração, você não tem parte comigo. Eu desejo do fundo do meu coração, irmãos, que o Senhor nos desperte. Jesus precisa de uma igreja desperta, irmãos, viva, de olhos abertos. As necessidades são grandes. Uma igreja que anda no poder do Espírito serve. Tenho certeza que tem necessidades nessa igreja que você pode preencher. Deixa Jesus ensinar você.